Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM. Casamento é cuidar um do outro, é renunciar a hábitos de solteiro e construir hábitos que vão fortalecer os dois. Na Band FM, quem ama não esquece. Se tem uma coisa na minha vida que é muito importante, são os meus valores. Todas as atitudes, tudo que a gente faz, é baseado em cima dos valores. No meu caso, sempre todos os meus passos, todas as minhas ações foram em cima da honestidade. Talvez algumas pessoas me interpretem mal ao ouvirem a minha história, mas o que importa é que eu estou em paz com as minhas atitudes. Desde criança, os meus pais me criaram dizendo que pode faltar tudo na nossa vida, tudo. Mas o caráter não. Isso nunca. Eles nunca foram pais rígidos, mas sempre me ensinaram o caminho certo das coisas. Fosse no profissional, fosse no pessoal. A gente sempre foi muito simples. Mas o mais importante eu aprendi: a ser uma pessoa honesta. Meu pai sempre dizia: Rebeca, antes de tomar qualquer atitude, pensa se você gostaria que fizessem com você o mesmo que você está fazendo. Isso serviu como base para minha vida. Quando eu tinha uns 25 anos, eu acabei perdendo meu pai. Ele estava ótimo, ele estava saudável, ele trabalhava, saía para caminhar com a minha mãe todos os dias. Mas morreu. Do nada, sem ninguém esperar. Olha, foi uma dor tão grande para mim, tão grande, que eu jurei no dia do enterro dele que eu nunca ia decepcioná-lo nessa vida, nunca. Nessa época eu namorava com um cara que eu era tão apaixonada, e pouco tempo depois do meu pai morrer, bem pouco tempo mesmo, esse meu namorado foi embora, me deixou. Eu pensei que ele era o amor da minha vida, mas não, ele me abandonou, ele foi embora. Outro baque, outro sofrimento. Aquele não era mesmo o meu ano, não era. Eu fiquei tão decepcionada que eu meio que me fechei pro amor, sabe? Eu passei mais de 5 anos traumatizada, sem querer me envolver com absolutamente ninguém. Até ficava com um carinho aqui, outro ali, mas não passava disso. Mesmo que eu quisesse, mesmo que eu tentasse amar de novo, me apaixonar e principalmente me sentir amada, eu não conseguia. Nesses anos que passaram, eu também acabei perdendo a minha mãe. E de repente eu me vi sozinha no mundo. Perdi meu pai, perdi minha mãe, não tinha namorado e, para falar a verdade, era uma fase que nem amigos eu tinha. Sei lá, eu acho que eu tinha me tornado uma pessoa triste. Ninguém fazia mais questão da minha companhia. É claro que eu estava depressiva, mas naquele momento eu não conseguia perceber isso. Eu acabei me afundando na única coisa que eu ainda tinha: o meu trabalho. E foi justamente quando eu consegui um emprego melhor que tudo na minha vida começou a mudar. Lá eu conheci o Fernando. Rebeca, seja bem-vinda à nossa empresa, viu? Aqui o pessoal é muito gente fina, todo mundo se ajuda. Você vai ver que logo, logo você já vai estar entrosada. Obrigada, viu, Fernando? É que, pra falar a verdade, eu até duvido um pouco disso aí. Eu sou a pessoa mais difícil que você vai conhecer. Mas... pode parar com isso. A gente acabou de se conhecer. Não vai querer me assustar, né? Aquele dia o Fernando grudou em mim e me ajudou muito. Me apresentou para as pessoas, me mostrou onde ficava tudo e foi ótimo aquilo. Ele era muito, muito engraçado. E na hora do almoço eu ri tanto que a minha barriga até doía. Eu não lembrava de rir assim há tantos anos. Quando eu voltei para casa aquele dia, estava muito feliz com o meu trabalho novo. E mais ainda com o Fernando. Eu não me sentia assim em relação a um homem, olha, há muito tempo. E apesar de eu não querer, assim, me iludir, já que eu nem conhecia aquele cara direito ainda, foi inevitável. Eu pensei nele a noite toda.
Eu fiquei até ansiosa para chegar logo a hora de ir pro trabalho de novo, para poder encontrar ele. No dia seguinte, ele foi tão incrível quanto no primeiro dia. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu estava sentindo, sei lá, uma coisa por ele, sabe? Justo eu, que fiquei tanto tempo fechada, que não conseguia nem me relacionar com ninguém, estava, sei lá, me sentindo meio que apaixonada por ele. Eu estava apaixonada. Só fazia 2 dias que a gente tinha se conhecido, eu nem sabia nada dele e já estava apaixonada. Gente, como que é possível uma coisa dessa? Alguém me explica isso? Mas foi no 3º dia de trabalho que eu tive um choque de realidade. Como nos outros dias, ele me convidou para almoçar e eu fui. Claro que eu fui toda animada, né? Só que durante o almoço ele acabou me fazendo uma revelação. Olha, vou te falar, Rebeca. Se você não é casada, não se casa. Porque casamento é só dor de cabeça, pelo amor de Deus. Como assim? Como é que você sabe? Você por acaso é casado? Ué, não te falei não, eu sou casado. Há 6 anos, eu tenho 2 filhos lindos. Olha aqui. 2 Quer ver filhos. a foto? Olha aqui no meu celular, ó. Nossa, Mas o casamento mesmo, nossa, não é dos melhores. eu não sabia mesmo. É que você não comentou nada, né? Ah, mas é normal. A gente acabou de se conhecer. Mas eu ser casado nunca foi empecilho pra nada. Na verdade, o meu casamento só existe pelos meus filhos. Eu não sabia se eu tinha entendido direito o que ele queria dizer com meu casamento nunca foi empecilho pra nada. Mas se eu tinha entendido mesmo, aquilo significava que ele era um cachorro. Que ele não respeitava a esposa dele. Olha, aquilo foi um balde de água fria pra mim. E sabendo que ele era casado, eu decidi me afastar um pouco do Nando. Aquele dia em casa à noite eu chorei. Eu chorei muito porque eu me decepcionei de novo, mais uma vez. Por que eu não podia ser feliz pelo menos um pouquinho na vida? Por que nada na minha vida dava certo? Por quê? Eu finalmente estava me sentindo com aquela... Sabe, com aquela sensação de borboletas no estômago? Mas claro que era bom demais para ser verdade, né? Ele era casado. Meu Deus, aquilo nunca poderia acontecer, nunca. Eu nunca ia me envolver com um homem casado. Nunca! Então, como eu disse, eu decidi me afastar. Até para não me magoar mais. Tanto que no dia seguinte no trabalho, ele já veio tentar falar comigo e eu fiquei completamente fria com ele. Só que o Nando tomou uma atitude inesperada. Ele me colocou contra a parede e falou que sabia que eu tinha mudado. E sabia que era só porque ele falou que era casado. E que não queria que eu me afastasse dele assim. Na hora eu tentei desconversar, mas ele falou que não era moleque. Então eu admiti pra ele que a gente estava muito próximo. E fazia muito pouco tempo que a gente se conhecia e que isso não era o certo. O Nando me deu um sorriso maravilhoso. E disse que não adiantava eu fugir dele porque ele sabia. Ele percebeu que eu já queria tanto ele quanto ele me queria. E ele falou isso olhando nos meus olhos de uma forma tão intensa que eu até senti um arrepio. Nos dias seguintes foi uma verdadeira caça de gato e rato. Ele ficava me cercando de todas as formas e eu só tentando fugir. Cada vez que ele passava perto de mim, eu sentia aquele perfume e eu tremia, sabe? Ele ficava o tempo todo por perto, fazia questão de encostar em mim, de me olhar, de sorrir pra mim. Ai, aquilo era uma tortura sem fim. Ele era tão seguro, tão envolvente, tão certo de que mexia comigo. Várias vezes ele me chamou para almoçar, mas eu falava não. Todas as vezes eu recusava. Eu sabia que eu estava gostando dele, que não podia dar uma chance pro azar. Não era certo. Eu pensava também muito no meu pai, sabe? Ele nunca ia aceitar que eu ficasse com alguém que era casado. Jamais ele ia aceitar isso. Até que depois de quase um mês assim, ele veio falar comigo de uma forma diferente. Ele não estava mais seguro de si, sabe? Ele veio com uma carinha fofa, com o rabinho entre as pernas, estava menos metido e disse que não sabia mais o que fazer para me conquistar.
Ah, Rebeca, para de fazer esse jogo duro. Isso não leva a nada e eu sei que você tá afim. Nando, esquece. A verdade é que seria muito mais fácil sair com você, ter um caso com você. É claro que eu tô afim, é claro, mas você é casado, isso nunca vai acontecer. Eu já te falei que meu casamento é pura fachada. É só pelos meus filhos. Então pensa nos seus filhos, mas pensa mesmo, viu? Pensa no exemplo que você tá dando pra eles. Sabe, Nando, eu aprendi com meu pai que a gente nunca pode fazer pra alguém o que a gente não gostaria que fizessem pra gente. Você tá me deixando maluco, sabia? Esquece, porque não vai acontecer. Ó, eu vou te dar um conselho, viu? E não é pra você ficar comigo, não. Mas se você não ama mais a sua esposa, se separa. Ninguém merece isso. Ninguém merece viver desse jeito, Nando. Você ainda vai ser minha. Ouve o que eu tô te dizendo. Você vai ser minha. Eu vou acabar me separando por você. Não, ele não era o tipo de cara que ia se separar, não. Dava pra ver. Ele gostava de ter uma esposa, de viver com os filhos e ter os casinhos dele por aí. O problema é que eu tava apaixonada. Justo por um cara assim. Eu tava apaixonada demais. Mas um tempo passou e eu e o Nando estávamos cada dia mais apaixonados um pelo outro. Mesmo sem eu nunca ter dado nenhum beijo nele, nada. A gente se olhava e sabia que estava gostando um do outro. Eu tentei fugir, mas eu não consegui. A gente até acabou voltando a almoçar junto, voltou a conversar bastante e estava sempre junto, sempre um do lado do outro. Era uma coisa muito forte e ele dizia que nunca tinha sentido por ninguém o que ele sentia por mim. O Nando acabou admitindo que tinha algumas amantes, mas que logo eu, que não queria sair com ele de jeito nenhum, é que tinha conquistado ele de verdade. Eu não queria ser responsável por destruir uma família. Mas a verdade é que a família dele já estava destruída, né? Aquele casamento já tinha ido pro buraco fazia tempo. Claro que eu não ia ficar pedindo para ele se separar. Eu não ia fazer isso, mas sempre deixei claro para ele que enquanto ele fosse casado, não ia rolar absolutamente nada entre a gente. Nada. Olha, foi sofrido, viu? A gente viveu desse jeito por quase 1 ano. Se amando, mas não ficando junto. Se vendo todos os dias, mas não dando nem sequer um abraço direito. Eu tentei tantas vezes me desvencilhar daquilo, sabe? Terminar um namoro que nem tinha começado, tentar me afastar. Mas eu não conseguia. Eu amava o Nando e sabia também que ele me amava. Até que há 1 mês ele tomou coragem e saiu de casa. Ele nem tinha me falado que estava pensando em se separar. Ele simplesmente apareceu na porta da minha casa à tarde da noite, de mala e cuia, dizendo que tinha se separado. Eu acho que foi o dia mais feliz da minha vida. Eu senti uma tristeza por saber que um casamento estava acabando. E que era minha culpa, né? Mas eu também não podia negar que a felicidade era muito maior do que a tristeza. Eu e o Nando estamos morando junto desde aquele dia. Claro que eu sei que muita gente que está ouvindo a minha história vai me julgar, vai falar que no fim das contas eu fui a destruidora de lares. Mas eu juro que nada aconteceu durante o ano que a gente se amava, nada. Eu nunca gostei de ninguém como eu gosto assim do Nando. E há tanto tempo também que eu não sorria, sabe? Ele trouxe felicidade para minha vida de novo, ele trouxe cor, trouxe amor. Ele me mostrou que eu posso ser amada de novo e que eu mereço ser feliz. Quem ama, não esquece. Band FM.